Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá professor Túlio Queiroz, você está dentro do canal Método Cavernoso. De antemão, já peço para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Vou trazer um bizu cavernoso para você, ó. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é indispensável em prova de concurso público. Qual é o assunto, professor? Nós vamos falar acerca de memórias, certo? A gente vai falar sobre memórias. E quando a gente fala em memória, a gente tem de entender que é um assunto realmente muito bacana. Essas memórias que a gente faz, nós podemos subdividi-las em 3 grupos. Professor, quais são os grupos que a gente vai poder subdividir? Nós vamos ter as memórias primárias, certo? Nós vamos ter aqui, ó, as memórias primárias. Nós vamos ter as memórias tidas como secundárias. Mas entre as primárias e as secundárias, a gente vai ter as memórias chamadas de memórias intermediárias, certo? E aqui sim, de fato, a gente vai ter as memórias chamadas de secundárias. Tranquilo, show de bola. O que a gente vai ter aqui, professor, ainda? Qual é a memória primária do computador ou quais são as memórias principais do computador? Lembrando que, quando a gente fala em memória primária, nós vamos ter que esta memória primária é o que a gente considera de a memória principal do computador. Essa memória primária é a memória principal do computador. E aí, muita gente acredita que é somente a memória RAM, a memória principal do computador. Hoje, isso vai cair por terra porque não é somente a memória RAM. E eu tenho também a memória ROM como sendo memória primária, ou seja, memórias principais do meu computador. Vamos lá, professor. O que significa a sigla RAM? Quando a gente fala em RAM, a gente tem que significa Random Access Memory. Random Access Memory. Professor, o que é isso? Eu não sei de inglês não, professor. Pelo amor de Deus, me ajude. Vamos lá, calma. Quando a gente fala em ROM, a gente tem Read on Memory. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Essa ideia de random significa o que? Quando a gente coloca o nosso volume, quando a gente coloca ali as músicas da nossa playlist, do nosso carro, do nosso Spotify, das nossas JBL ou qualquer coisa que seja, coloca no modo random, significa que é um modo aleatório. Significa que isso aqui é um modo aleatório. O que isso quer dizer, professor? Essa aleatoriedade. Quer dizer que uma hora toca jazz, outra hora toca blues, outra hora toca o pagodé, outra hora vai tocar o funk, enfim, é aleatório. E essa ideia da memória RAM ser aleatória, por que ela é considerada aleatória? Porque ela tanto permite com que o usuário faça a leitura, como ele permite que o usuário faça a gravação. Então, é uma grande especificidade da memória RAM, que ela tanto permite com que a leitura seja feita como a gravação. Já quando a gente fala em ROM, significa memória somente de leitura, beleza? Então, eu tenho que a memória ROM, ela é somente de leitura. Somente de leitura. Beleza, professor? Então, vamos lá. As memórias intermediárias podem ser chamadas de memórias virtuais, ó. Olha aqui, ó. As memórias intermediárias podem ser chamadas de memórias virtuais. Como exemplo aqui destas tais memórias virtuais, a gente pode falar da memória cache, exemplificar aqui, ó, e a memória swap. A gente pode usar essas duas aqui. E a mais simples de todas que a gente pode enquadrar aqui, ó, são as memórias secundárias. Essas memórias secundárias, elas são as memórias de armazenamento massivo de dados, ó. Armazenamento massivo de dados. Professor, dê um exemplo aí, vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo dessas memórias de armazenamento. Simplão, ó, a gente pode citar aqui o HDD, a gente pode citar o SSD, a gente pode citar o pendrive e aí vai. São as memórias que vão efetivamente armazenar massivamente um dado dentro do meu computador, beleza? Outro ponto importantíssimo a qual nós precisamos nos prender, que cai muito em prova, é o que? É a ideia de memória volátil e a ideia de memória não volátil. Vamos lá.
isso aqui, cara, despenca e gera muita confusão por parte do concurseiro. Qual é a ideia de memória volátil e qual é a ideia de memória não volátil? Vamos lá, professor. Quando a gente fala nessa ideia de memória volátil é uma memória de armazenamento temporário. Memória de armazenamento temporário. Já a memória não volátil, ela é uma memória de armazenamento efetivo, de armazenamento permanente. Então, na memória volátil, ela é uma memória o quê, professor? Ela é uma memória que necessita obrigatoriamente estar sendo energizada. Ou seja, a partir do momento que é cessado a corrente elétrica do meu computador, a partir do momento que o meu computador é desligado, tudo aquilo que está dentro dessa memória é perdido. Já na memória não volátil, ou seja, de armazenamento permanente, eu não tenho a necessidade da energia. Então, posso cessar a energia, que a informação vai se manter ali armazenada. Levando para esse exemplo aqui, ó, a memória RAM, ela é uma memória tida como memória volátil e a memória ROM, ela é não volátil. Professor, já que a memória ROM, ela é considerada uma memória não volátil, o que se tem armazenado dentro da memória ROM então, professor? Já que ela não é considerada uma memória volátil, dentro da memória ROM, nós vamos ter nada mais, nada menos que o tal do BIOS. O que significa BIOS, professor? A sigla BIOS, o acrônimo BIOS, significa Basic Input Output System. Output System, que é o que, professor? É o sistema básico de entrada e saída. Esse tal BIOS aqui, ó, ele vai ser um exemplo de firmware. Que é isso, professor? Firmware é um programa inerente, ao hardware, ou seja, já vem com o seu conteúdo programado de fábrica. Então, a parte de inicialização do meu sistema operacional, a parte responsável por fazer com que o sistema inicialize, fica armazenado dentro da memória ROM do meu computador. Beleza? Show de bola? Então, essa foi mais uma dica. Já peço para você que não deixou o like ainda, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar as notificações e você já sabe, ó, quer aprender sem soço? Vem pro método cavernoso, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que também de instalação errada. Até a próxima, valeu!